segundo assento. Leram. A prova de vocês vão ser questões abertas e fechadas, na qual eu gosto de deixar essa primeira vez questões abertas para poder compreender como é que está o desenvolvimento e compreensão. Obviamente que isso não vai prejudicar ninguém. Eu não acredito numa perspectiva de psicometria por enquanto. Embora é importante também compreender qual é o processo de estar aqui, principalmente quando as notas baixas vierem. E aí a gente pode tentar se acolher. Eu ainda não passei para essa turma, e nem para a outra que eu acabei de sair, trabalhos avaliativos. A prova, ela modificou de calendário, ficou para o dia 17, e isso foi uma perspectiva, uma projeção institucional para facilitar o desempenho de vocês, para que não tenham baixo rendimento. Espero que isso faça sentido, com a avaliação chegando no dia 17 ao dia 23. É também importante compreender que isso também diminui a nossa segunda, né? Porque o semestre acaba em junho. Se a instituição prolongar o calendário, tudo bem. Se não, temos apenas um mês para finalizar todo o conteúdo da ementa e com isso chegar a segunda vez e a prova final muito próxima também. Então, mais uma vez, é importante a compreensão e as leituras para que vocês possam não só desenvolver a prova, mas para que a final não fique muito próximo da segunda vez, porque aí a avaliação final eu boto todos os conteúdos. Normalmente, a prova ela vai ser fechada se eu tiver uma ideia de dopamina, uma ideia de alegria. No período passado, aqueles que foram para a final, eles conseguiram ter um bom desempenho porque eles não conseguiram dar conta do conteúdo. Né? Então, eu espero assim fazer com vocês. Mas, puxando a leitura da aula passada, identificamos que a primeira tópica de Freud de superego foi extremamente importante para a compreensão da base analítica, porque foi trazendo um fundamento para a estrutura do inconsciente. No entanto, a partir do caso Hans, fomos tendo uma compreensão de que a complexidade do inconsciente existia também a partir de uma estrutura de infância. É quando ele vai trazer que o inconsciente ele tem uma perspectiva de experiências infantis. É a partir dessa narrativa que convida Freud a desenvolver a sua segunda doca, porque ele vai entendendo na sua relação com as histéricas e com o caso Hans, que o inconsciente, ele, além de ser infantil, ele demanda funcionalidade ao inconsciente. Porque a partir dessas experiências, convida o sujeito a uma estrutura de como ele vai se organizar com o seu sofrimento. É a partir dessas experiências, seja ela bem evoluída, o sujeito ele vai ter uma compreensão de si outra e as desordens do inconsciente ela pode vir a ser um processo aqui e agora. Mas, ainda assim, a ideia dos estágios psicossexuais, eles são estruturantes, porque são daí que vem a linguagem do sujeito. A partir da leitura de Freud, do caso Hans, o que é que vocês lembram? O que é que torna Hans uma criança possível de ser convidada aos estudos do inconsciente? Quando ele está com a mãe e vê o pai como brutal, ao mesmo tempo ele se apaixona e vai dar. Perfeito. E até que ele está com a mãe devido à consideração do pai dele. A ideia do trauma com o cavalo é chamada de quê? Não. Qual é o termo técnico que a gente usa quando uma pessoa ela tem algum medo referente a algum objeto ou uma situação? Fobia. É o primeiro caso de fobia estudado numa perspectiva inconsciente vindo a partir de uma criança. É por isso que Freud ele traz que o inconsciente é infantil. Porque ele entendeu que essa dinâmica elaborativa entre a fantasia que o Hans construiu, ele foi extremamente estruturante para a ordem de sobrevivência do seu sofrimento. Por quê? Porque essa criança, ela conseguiu estruturar elementos entre o prazer e o desprazer da sua vivência.
Alguém sabe como foi que surgiu o medo de Hans com o cavalo? Imaginando que era o pai. Mas ele tinha esse medo? E como foi que foi construído o medo? Através da mãe, da filha, então, para ele medo. Esse medo desencadeou, eu acredito, a fobia. Sim. Tá bem, então. Tá coerente, continue. Mas tem uma coisa mais, assim, que eu fiquei mais interessante na questão do caso. Mesmo ele tendo todas as fobias e a questão de que poderia ter o seu tipo de cavalo e o desejo e o éxito com a mãe, ele ainda assim tinha atrações por outras crianças e por outras meninas. Tipo, eu fiquei meio sem entender a questão do desarranjo inconsciente dele. No momento que ele está criando discernimento do que pode e do que não pode. Por isso que essa estrutura ela foi primordial para Freud falar sobre o inconsciente. Porque veja que mecanismo interessante. A criança, ela estava na fase de descoberta de seus desejos. Vimos que o Ing, ele impulsiona uma ideia da sexualidade, do erotismo, da agressividade, desse impulso de intensidade. Essa criança, no seu impulso e desejo de compreender o seu corpo e os seus interesses, ele estava ali projetando na figura mãe muitos interesses prazerosos, desde o ato da amamentação até o ato de que a mãe estava ali sempre com ele. O pai, também sendo uma figura de prazer, estava ali também. No entanto, essa criança ela começou a descobrir outras formas de ter prazer para além do ser amamentado e do ser cuidado. A parte erótica do seu desejo híbrido. E foi justamente os genitais. Hans ele começa a ver o seu órgão e começar a inquietar-se numa perspectiva de que tudo era o pipi. Inclusive, trazer a dúvida se a mãe tinha um pipi semelhante ao dele. Essa curiosidade convidou essa criança a explorar as ideias falocêntricas das coisas. Porque não mostrou que quando ele vai para tudo que é canto, ele fica, olha o pipi do macaco, mesmo ali sem a cauda do macaco. Ele não vai ficar observando os objetos, por exemplo, até o ato do bebedouro, quando esguicha a água, ele fala o quê? Olha, o bebedouro está com o pipi. Então, essa imagem é a associação que a criança está fazendo em um campo fantasioso, porque ela ainda está na descoberta de si e a descoberta do mundo. Só que como esses objetos eles não estavam sendo distintos, não estavam dando a ele uma linguagem de significantes outros, o simbolismo ficou muito igual. Ele olhava e achava que todas as pessoas tinham a mesma característica, porque ele tinha visto o dele, ele não via o do outro. E a partir dos animais, ao levá-lo para o zoológico, ele começou a ver outros tipos de órgãos. E isso foi o que convidou a ele também a trazer a generalização desses lugares. E isso ficou interessante porque essa identificação ainda assim era prazerosa. Porque a mãe e o pai deixou de dar prazer a ele? Não. Dava afeto, dava atenção, principalmente o pai. Porque o pai estava deslumbrado com essa projeção psíquica, só que o filho começou a desencadear não só o ato fóbico, mas as perturbações noturnas e várias outras características dessas angústias. Ele, no interesse de querer estudar, automaticamente ele devolve esse interesse para Freud, para que ambos comecem a investigar o porquê o filho estava tendo aquele tipo de comportamento. E isso teve grande valia, porque a partir dessa perspectiva, ele vai começar a se questionar porque a ordem do inconsciente dessa criança elaborou um processo entre o prazer consigo, o prazer ainda desejante da mãe e buscar ter que outro prazer. Porque ele agora não pode ficar mais com a mãe, porque quem interrompe esse ficar? O pai. E qual foi a elaboração fantasiosa que ele criou para poder construir-se enquanto sujeito ainda desejante dessa mãe, seja numa perspectiva sexualidade,
porque ele não entende que esse erotismo que ele está vivenciando é algo que não é para aquela figura, porque o incesto foi proibido, né? Como a gente viu na história desse processo de infância, quando a família ela proíbe, por uma perspectiva do século XVIII com a Igreja Católica, não se pode mais desejar a figura pai e mãe. Mesmo sendo um outro estranho, um outro ser humano, que a gente tem um contato primeiro. Mas são pai e mãe e convidou isso a um processo punitivo, porque o incesto ele não é permitido. Essa informação convida os pais automaticamente a bloquear um contexto sexualizador, erotizante principalmente. Porque você não pode ficar excitado ou excitada perto de uma criança, principalmente sendo ela seus filhos. Por isso que quando essa informação incestuosa veio para a sociedade, automaticamente causou uma ordem psíquica muito dolorosa. Por quê? Porque quando essa criança ela introduz no mundo, e o primeiro contato entre o prazer da fome, essa sensação, junto com a descoberta da excitação estimulada do genital, a primeira pessoa de encontro amoroso são os pais. Ele não tem contato com outras pessoas, até porque ele ainda é um bebê ou uma criança. Logo, as referências primárias de amor e ódio ficam sendo dos pais. E essa informação, quando a ideia incestuosa vem com a dinâmica família, automaticamente é vetada. Só que ela é vetada com o processo de psicoeducação? Não. O que foi que a mãe disse quando viu ele se masturbando? Que ia cortar o pipi. Na hora que a mãe diz, eu vou cortar o seu pipi, causa nele um medo. O medo da castração. Porque o sujeito castrado, ele perde todas as referências. Seja ela erotizante e seja ela a ideia de sexualidade de prazer. Porque a imagem que ele elaborou primeiro foi que o órgão genital é a referência segunda da sua ideia de desejo. Por isso que diz... Sim. Por isso que ele diz que as experiências infantis iniciais estimulam o inconsciente. Porque se você não consegue estruturar de uma forma adequada, toda a figura masculina vai ser falocêntrica peniana. Sempre vai achar que o pênis dele é o que vai dar o prazer. E essa perspectiva vai convidar justamente um processo muito marcante e doloroso para o machismo. Porque aí todo homem ele vai achar que a figura com pênis ele tem o prazer. Porque sem ele, seja ele pequeno, microscópico ou inexistente, como a figura feminina, não tem prazer. Por isso que a ideia Foucaultiana sobre a sexualidade de Freud foi importante. Porque convidou a ideia e a percepção dos estímulos sociais a uma ideia de corpo e prazer outra. Porque aí descobriu que a mulher tem orgasmo. Descobriu que o homem ele não precisa necessariamente do pênis para sentir prazer. E essa perspectiva causou muitos incômodos, até hoje. Porque foi uma fase psíquica sexual que não foi bem estabelecida. Porque houve a castração. Porque é a mesma coisa que a mãe de Hans fez com ele. Eu vou arrancar o seu pipi fora. Não mexa aí. Essa informação convidou automaticamente a Hans a ter um bloqueio psíquico. Porque se é onde eu estou tendo prazer, eu posso perdê-lo? Não. Mas, será que ela diz isso para o meu pai? Eu não sei. Logo, o cavalo, ele tem o objeto fálico enorme. Automaticamente, o fato dele associar isso, ele associa ao pai, porque ele compreende que se o pai é alto, o órgão dele é maior. Se ele compreende que o cavalo é alto e o órgão é maior, ele faz uma fantasia sobre esse processo. E aí ele começa a ter a fobia nesse lugar com o animal cavalo. Porque ele associa que o pai continua tendo porque a mãe não vai arrancar, porque a mãe continua dormindo com ele, amando e não deixando. Logo, ele fantasia, ele não vai perder o pipi. E essa fantasia foi extremamente estruturante para ele, para a sua fobia.
Porque agora, toda vez quando ele via o cavalo, ele associava o corte dessa castração, mas lembrava, meu pai não vai sofrer o que eu estou sofrendo. A perda da minha mãe, porque estar com ela. E isso convida ele a um processo perturbador, porque agora ele está estimulado a essa angústia até ser descoberto que aquele cavalo ele tem uma representação simbólica, mas ainda assim a fobia ela é existente, porque toda vez que ele visse o cavalo, ele tinha um medo. Só que antes ele tinha medo do cavalo, então ele entra numa relação entre amar e odiar e não saber suportar esse amor. Essa perspectiva para uma criança se torna dolorosa porque ela não tem outra linguagem para se expressar enquanto pensamento, causando a ordem do inconsciente e essas experiências infantis. Por isso, Freud ele vai, a partir dessa perspectiva, estudar o porquê Hans está com esse medo do cavalo. E vai investigando até chegar um determinante de fobia. Mas até lá, ele precisa entender o porquê essa criança está fantasiando constantemente esse medo. Ok? Ler o texto de Édipo. Ok. E aí vamos compreender que essa parte do inconsciente fantasioso vão trazer desejos apaixonados, impulsivos, indomados e ansiedades infantis. Porque aí é quando o sujeito ele vai passar por uma estrutura de fome, desejo de estar no controle, separar-se do seu cuidador e amar um dos pais. Essa estrutura das experiências do desejo infantil é onde ele vai estruturar as classificações psicossexuais. Essa classificação vai trazendo, a partir de Hans, uma ideia de desejo muito bem estruturada. Porque agora ele vai dizer, se a criança ela passa por tudo isso e consegue desenvolver, onde as linhas histéricas sofreram falhas nesse processo. Porque elas também estão trazendo, a partir dos seus traumas, uma referência de paralisação, uma ideia somática, mas no campo psíquico é sempre gatilhado quando vem as questões sexuais. O ato do não ter prazer com o marido, de não conseguir engravidar, de retardar a menstruação, e esse processo tudo vai causar uma ordem de sofrimento dela. Então ele vai compreender a partir do que a sua filha também traz como teoria, na qual ele vai dizer, se o sujeito sofre uma desordem das fases psicossexuais na infância, ele vai desencadear uma estrutura psíquica desajustada, fóbica, neurótica ou perversa. Porque vamos compreender o sujeito nessa estrutura, porque ele não foi atendido desde a infância. Com isso, abriu uma desordem de estrutura psíquica outra. Se a criança ela não é educada para entender o seu processo entre a erotização e a sexualidade, não consegue distinguir a ideia de corpo e a imagem que tem de si do outro, ela não consegue fazer uma linguagem consciente. Logo, ela estrutura inconsciente com vários traumas. A ansiedade, a compulsividade, a ideia da própria perversidade, por exemplo, ou a ideia de insegurança. E isso vai causar vários estímulos para aquele sujeito, porque ele não compreende assim. Isso a partir dessa ordem. Logo, a primeira e a tópica 2 se une, tornando-se a psicanálise como estrutura completa. Porque agora a gente sabe de onde vem a ordem de regularidade do sujeito. E aí Freud consegue ter o objeto de estudo para a psicanálise. Bem rapidinho. Essa parte que você falou, só para mim anotar, quando a criança, quando o sujeito sofre, aí vai. Agora pode ser. Quando o sujeito ele sofre alguma desordem ou não completude dessas fases psicossexuais, pode vir causar algum tipo de desajuste no seu comportamento ou trauma, convidando a ele a um comportamento específico, seja ele neurótico, fóbico, perverso. Essa parte de amar dos pais, a criança geralmente tem essa sensação de escolher. Por exemplo, amar mais o pai, amar mais a mãe. Sim. Sim.
Porque essa ideia do amar os pais é justamente essa ideia de afinidade. Seja ele dos pais, duas mães, seja apenas o pai, seja apenas a mãe, seja a avó, qualquer figura que represente o cuidado. Obviamente que essa compreensão freudiana ela vem numa perspectiva binarista heteronormativa, porque ele não considerava o complexo de Édipo uma perspectiva avó, por exemplo. Porque ele considera que se a avó ela não atendeu todas as fases psicossexuais, ela não estabelece uma relação de amor e ódio com essa primeira figura. Ela apenas supre uma ideia do amar. Só que aí a gente vai com Winnicott, Lacan e vários outros da psicanálise da e apropriando a Freud entender que os cuidadores pertencem por aquele que exerce o ato de, e não apenas o ato de gerar. Porque a fase psicossexual não tem a ver com a ideia da paternidade e da maternidade. Tem a ver com paternagem e maternagem, que é o processo de desenvolver o comportamento com esses arquétipos que sejam essas duas estruturas. Logo, um avô, uma avó pode exercer a figura maternagem e paternagem sem a presença dos pais. Crianças órfãs, quem faz o processo de cuidar são os técnicos. Logo, existe ou não complexo de Édipo uma pessoa órfã? E aí a gente vai entender que sim, porque se atender às fases psicossexuais dela, existe ordem de ser amado ou odiado. Okay? E aí esse amor a um dos pais, existe uma estrutura mitológica, porque eu acredito que ao assistir a aula do Notável Mestre, vocês ouviram ele falar das mitologias como algo estruturante para a parte psíquica, principalmente psicanalítica. Pelos olhares e pelos discursos que estão fazendo uns com os outros, nem todos assistiram. Logo, o link está disponível para todo mundo assistir. Eu acho que eu mandei para representar ele. Sobre a sua disciplina que está no portal. Sobre a sua disciplina não está no portal lá no... Não está aparecendo, né? Está dando divergência sistêmica para alguns professores no portal. E não está aparecendo, por isso que eu estou passando lá na física. Ok? Aí a gente está vendo com o TI que essa desregularidade. Normalmente essa desregularidade próxima à prova sempre acontece. Porque aí... Acho que às vezes não. Então é por conta do ser uma disciplina ubíqua. Porque para o sistema não colocaram ela presencial, botaram ela só live. Entendeu? Porque essa disciplina ela é híbrida. Ela é presencial e online. Só que aí ficou só o Notável Mestre. E aí a gente transferiu ela 100% presencial e vocês têm no dia da aula do Notável Mestre uma vez ou duas vezes por mês. Por isso a ausência no portal. Mas aí eu vou sinalizar a Renata mais uma vez para ver como é que ficou essa questão. Tá? Porque supõe-se que tudo isso deveria ser online. Ok? E aí vamos entender que essa ideia do desejo pelo caso Hans convida a uma ordem mitológica para poder nomear essa estrutura, o complexo de Édipo. Alguém leu o texto do complexo de Édipo? Ou sabe da mitologia? Sim. Pode acrescentar, por favor. Pode traduzir, né? Você comentou na aula que ele foi abandonado e ele volta matando o pai dele sem saber que era o pai dele, que era um rei, e ele se casa com a mãe dele, que era a rainha. Anos depois, eu acho que é o oráculo, né? Isso. Dá pra ele a informação de que ele matou o pai e casou com a mãe. Quando ele fala isso, são os próprios filhos que abandonam ele, sendo que a filha dele acompanha ele pela vida toda. Essa mitologia convidou a Freud a nomear como complexo de Édipo, justamente porque a criança, na sua ordem de amar um dos pais, causa a destruição ou interesse de destruir o outro. Não sendo compatível a destruição, essa destruição ela é da ordem inconsciente. Por isso, a fobia de Hans. Porque ele não pode matar o seu pai. E não é do seu interesse matá-lo. Porque ele não sabia que aquele cavalo era o seu pai. Essa perspectiva mitológica vai convidar uma compreensão fantasiosa que o sujeito elabora a partir justamente desse lugar de o que é que eu posso ser, o que esse sujeito pode ser para mim.
Se eu não posso matá-lo porque é meu pai e porque eu também acho que eu o amo, o que fazer com esse sentimento? Há uma angústia, principalmente quando as relações de afinidades há uma estrutura de recompensa. O pai dele era punitivo diretamente com ele. A única pessoa que convidou a Hans ao gatilho de foi a castração. Quem provocou? A mãe. Porque ou a figura da nacionalidade ali estava ausente, porque não precisa do outro, ele já seria. Então o pai não é existente nessa relação. E quando passa a vir a ser existente, ele não passa a ser pertencente. Logo, a ideia de ser complexado. Porque essa complexidade vai convidar ele a ter uma estrutura de quem eu sou. Se eu não posso amá-la, a quem eu amo. Por isso, esse sentimento de não saber amar, os filhos não conseguem entender as relações de conflitos na adolescência com os pais. E nem os pais para conflito. Principalmente sendo ou filho único ou com diversos irmãos, trazer uma estrutura de compreensão de como vai ser redistribuído esse afeto. Porque os pais que dizem que amam da mesma forma, eles não sabem o que é amar. Porque a gente não consegue amar a mesma coisa da mesma forma. Muito menos quando essas coisas se apresentam de outras. Por isso, a complexidade de relação intrafamiliar é uma das grandes pautas quando a gente vai atender a infância nos nossos consultórios ou quando vamos estudar o sujeito na sua singularidade de sofrimento. Porque alguém sempre vai trazer uma pauta família como primeira instituição de devoção, de amor e ódio. Por isso, a ideia da complexidade edipiana formula esse contexto da união psicossexual, porque o sujeito, no seu lugar de ser atendido, amado pela mãe e odiado pela figura pai, não pode matá-lo. Embora, hoje, a gente pode trazer inquietude dos casos de pai que mata filho e de filho que mata pai. O porquê o amor e o ódio ali não foi suficiente? Porque a gente vai ter que compreender como foi essa relação do início até o final. Ou quando essa morte é simbólica. Quando os pais abandonam aquela criança, ele diz que a ama, não sabe compreender o sentimento. Diz, eu tenho que amar porque são os meus pais. Mas eu não sei qual é o sentimento, nunca foi presente. Eu já fui atrás deles. A gente pode tirar a filha de logo no final, quando ela virar a vida dela, como ela se encaixa no complexo. Sim. Porque ela foi a única que ficou do lado dele. Porque ela não precisava substituí-lo, ela precisava ser o quê? Amada. Ela precisava ser reconhecida. Veja o comportamento de uma figura feminina com o seu pai, totalmente infantilizante. O pai mima, cuida, dá presente, obviamente nessa configuração tradicional nuclear. Ele proíbe dela transar e perder a virgindade, porque ela não pode ser de outro, a não ser que ele autorize. Se você perde sua virgindade, automaticamente seu pai lhe expulsa. Porque a ideia do complexo, ele é dinâmico. Se você amou outro, você não me ama. Logo, você não é a minha filha amada. E ela fez ao contrário. Ela foi amor eternamente. Ela não abandonou, ela não o substituiu e fez ele sobreviver. É tudo que o pai quer. Porque se a mãe castrou, ela não o amou. Logo, voltamos para a temática feminicídio, por exemplo. Por que o homem mata a mulher por ela dizer que não o ama?
Ou porque os pais expulsam a vida das mulheres porque querem engravidar? Porque a mãe não sabe dar conta de quando uma filha engravida disso. A figura feminina, ela sempre ficou ali no lugar de sempre punir aquele que vai tirar ela do destaque. Porque ela deixa de ser mãe e passa a ser avó. E muitos desses elementos convidam à autodestruição. Porque o que é que ela vai ser? A melhor avó do mundo. Ou melhor, a melhor mãe. E ela normalmente não vai destruir a criança, vai destruir quem? A filha. Tirando o direito da filha a ser mulher, porque ela não pode chamar esse desejo unicamente para ela. O que é que ela faz? Educa da forma dela e pune a filha constantemente. Essas relações a gente compreende como dinâmica e complexo. Se não foi interrompido, a gente vai ver mulheres extremamente fracassadas e homens extremamente machistas. Porque aí a sociedade ela vai autorregular esse funcionamento. E aí vem o medo. Eu não quero ser mãe, ou eu quero ser mãe. Porque você é a melhor mãe do mundo. E aí o pior de tudo, não é. Porque não existe uma forma única de ser. E nem cabível. Nem para consigo mesmo. Então esse sofrimento edipiano, ele é extremamente estruturante. Porque essa fase vai convidar a criança a estruturar. Se eu não posso amá-la, eu vou buscar uma forma de amar. E aí, dependendo da estrutura psíquica, pode ser uma criança que vai fazer tudo a que a mãe quer. Vai ser um filho, supostamente, perfeito. Se ela não me amou o suficiente e não me soube ensinar, eu vou ser o contrário. Eu vou ser o filho que vou dar desgosto. Porque a forma de amar que ela quer não sou eu. E esse não amar a forma quem sou eu, convida automaticamente a negação de. Porque aí as mães começam de uma forma narcísica a repelir essa estrutura. E aí vem o que Ana Freud ela falou. Se rompeu a estrutura psicossexual e na adolescência não soube reestruturar com amor, essa criança ela vai ser transgressora. E aí essa transgressão vai vir porque ela não sabe como amar os pais, a si mesmo e onde vai pertencer. Porque eu não sou mais criança, também não sou adulto, mas o que é que eu sou? E essa incógnita vem para adultos que também não sabem o que é e segue padrões do que a sociedade estabelece como certo ou errado. Essas normativas são reguladoras do nosso consciente e do nosso consciente. Porque aí vamos fazer busca na qual vamos justificá-las como coerentes e aceitáveis. Aí a pergunta é, até onde? E aí essas inquietações, elas vão ser interessantes, porque se a maturação do sujeito na sua ordem psicossexual não vai ser bem estabelecida, quando é que vai? Quando é que o sujeito vai ter na sua ideia de autocontrole, autoconfiança e autoestima uma forma equilibrante, ao ponto de se sentir satisfeito na sua relação e não causar tanto sofrimento psíquico, ao ponto do inconsciente estar constantemente em atividade? Porque quando eu digo que a prova vai ser aberta, automaticamente desencadeia uma estrutura de segurança de um processo, mesmo não sabendo do que se trata a prova, de quais conteúdos ali estão. Então, essa forma do não saber é a mesma coisa da existência. E a gente vai estar no processo de solitude e de solidão contínua, num mundo extremamente inóspito, convidando a nossa ordem psíquica a estar sempre trabalhando. Porque aí eu pergunto, alguém aqui, a mãe amamentou? Levanta a mão. Alguém aqui não conhece a sua mãe? Agora, alguém aqui não conhece o seu pai? Ou não tem relação com a figura paterna?
Alguém aqui não tem uma boa relação com o pai ou com a mãe? Logo, essas relações, elas convidam a ordem psíquica a uma ideia de ajustamento. Quem levantou a mão ainda mora com os pais? Logo, até onde esses sujeitos vão se tornar independentes psiquicamente e socialmente. Isso se torna um processo totalmente angustiante. Porque o que é ser um adulto? O que é ser essa figura humana? E essa dúvida filosófica vai convidar o inconsciente a estar em atividade constantemente, porque todas as vezes que você, dependendo da sua estrutura psíquica, principalmente neurótica, você vai guardar os seus medos para ser estruturante o seu estado. Se não for, você vai abri-la, convidando assim as psicoses ou esquizofrenia. Para o perverso, ele não se incomoda com isso. Porque a sua estrutura psíquica não libera a ideia da sensação dessa complexidade de amar e odiar, porque o eu nunca dependi do outro, o outro que depende de mim para sobreviver. Logo, eu não tenho esse sentimento. E numa estrutura neurofisiológica, ele não libera o hormônio dos medos. Então, o perverso ele não vai ter essa sensação de que está causando dor em ninguém, porque ele não causa dor. Ele tem prazer constantemente. Então, nessa perspectiva psíquica, a gente vai compreender onde essa relação pai e mãe convidou a ele a essa estrutura, se foi de uma forma genética ou de uma relação. Bem, para isso, Freud reconheceu que a maturação progressiva das funções corporais centrada nas zonas erógenas, boca, ânus e genitais, ocorre de junto com prazeres e temores experimentados nas relações com os objetos cuidadores. Na fase oral, vai ser esse primeiro ano de vida onde a gente viu que o ID ele é uma estrutura infantil e egocentrada. É a fase onde as crianças vão estar ali no seu princípio de prazer. Eles vão ser o verdadeiro, poderoso chefinho. Alguém assistiu já essa animação? Essa criança, ela está constantemente no ID. Porque os pais não podem ter uma outra pessoa. A insegurança afetiva, por exemplo. Alguém aqui já assistiu Garfield? Tem compulsão alimentar aqui, né? Quando o Horace chega, ele gosta de ter aquele irmãozinho ali, cachorro? Não. Por que não? Ele tem muita atenção. Não foi a mesma coisa que aconteceu com a irmã de Hans? Essa ideia de divisão já convidou um outro tipo de complexidade. O pai vai abandoná-lo e vai dar atenção unicamente à nova criança. A mãe também. E ele vai ser obrigado a uma outra estrutura de relação. Dominar a si mesmo. Você já come sozinho. Você já anda sozinho. Você já fala. E você é mais velho. Você tem que ser exemplo. Essa perspectiva automaticamente convida aquela criança a entrar numa desordem. Porque ela sai do egocentrismo, eu não sou mais atendida, e vai passar por uma fase de ruptura. E aí a gente vai ter que saber qual fase ela foi regulando para que ele não se sentisse inseguro. Porque se ele chega, depois desse princípio de prazer, passa pela fase anal, onde vai trazer a ideia da higiene, que é aquele sujeito automaticamente compreendendo o seu corpo. Antes, a minha mãe dava de amamentar e eu dependia daquele corpo. Por isso, o desejo de estar no controle. Porque agora, ele é independente, é ligado ao temor do manipulado ou do abandonado.
O que seria isso? A criança agora nessa fase, ela vai vivenciar a ideia do autocontrole de si. Eu não sou o mesmo corpo que ela. Eu sou um outro indivíduo. Eu só dependo do corpo dela para ser amamentado. Nessa projeção, quando a criança ela começa a ser alimentada, o processo digestivo dela começa a acontecer. O que é que acontece? O desconhecido. A criança começa a passar pela digestão do leite e precisa ser colocada para rotar ou gorfar para que o sistema digestivo dele introduza a informação que toda vez que ele for alimentado e ficar saciado, precisa ter um alívio, seja a partir das fezes, dos gases ou até mesmo do aborto e do vomitar. Como ele não tem essa informação elaborada, quem tem que fazer isso? Os cuidadores, ou a figura materna, paterna, ou quem esteja exercendo esse cuidado. Nessa projeção, ele está ali. Só que o que acontece? Vai chegar um momento que ele mesmo consegue fazer o comando de apertar os esfíncteres. Logo, eu não vou fazer cocô agora, porque eu estou na minha relação narcísica infantil. Então, o que é que a criança faz? Prende. Se não for bem desenvolvida, essa criança vai ter o quê? Prisão de ventre. Uma autodesregularidade desse controle, porque ela controlou demais para ter uma relação de emoção. Então, toda vez quando ela estiver emocionada, automaticamente a prisão de ventre dela ataca. Fica empachada e precisa tomar outras medicações para desobstruir. Se isso não for numa ordem fisiológica e sim psicossomática. Ok? Nessa relação de domínio, a criança agora, eu domino o meu corpo, não preciso mais do corpo do outro constantemente, porque agora eu compreendo a mim. E é quando a criança, quando está brincando, usando a fralda ou não, ela não diz que quer fazer cocô. E aí a mãe percebe que a criança está em agonia e faz: você quer fazer cocô no banheiro? Ela diz: não. Só se ela tiver em sofrimento para dizer quer. E a mãe leva a criança ao banheiro. Senão, ele vai prender, porque agora quem domina o corpo dele é ele. Porque agora ele tem prazer nesse movimento. Então a criança automaticamente vai ficar brincando, porque ela quer ser atendida, não brincar, ela não quer ser interrompida. Vá tomar banho. É a pior palavra que você pode fazer com uma criança quando ela está no seu ápice de prazer. Destruiu aquela criança. O que é que ela vai fazer? Berrar. Porque você colocou a ela uma responsabilidade de necessidade que naquela hora ela não atendeu, porque o id dela está dizendo constantemente que ela deve brincar. O ego dela autoajusta esse processo e ela cria estratégia para se manter. Só que a mãe vai dizer o quê? Você vai brincar, senão eu vou bater em você. Automaticamente aquela criança, ela vai gritando, esperneando, angustiada, porque ali foi mais uma vez cortada. E aí toda vez quando for tomar banho, é o mesmo processo. Porque por mais que seja doloroso, aquela que eu amo está me olhando, mesmo que pareça ser negativamente. Então a criança ela ainda continua nessa imagem de complexidade, e ela vai estimulando esse prazer do chamar a atenção. E muitas das vezes por querer ter esses pais por perto. Essa tentativa ela é contínua até ela conseguir entrar num processo edipiano, que é justamente quando essa criança entra na fase fálica, que é a fase que Range se encontrava. Porque ali ele já havia tido várias relações primárias, como essa do oral e a ideia do anal. Ele já era uma criança de 5 para 6 anos. Essa criança ela já tem uma estrutura de compreensão, por isso que Freud ele determina que é a partir do complexo de Édipo que a personalidade do sujeito se estrutura. Nisso, a criança, aos 7 anos, já está com a sua personalidade formada.
Por quê? Porque ela passou por todas as fases psicossexuais de compreensão de desejo, prazer e sexualidade e compreensão de si e do outro. Ela agora só precisa ter estrutura comportamental para lidar com essa personalidade, a educação. E aí, nessa fase fálica, vai ter o interesse em explorar e manipular os seus genitais. É quando a criança ela vai entender o id de uma forma mais erotizante. Porque agora, a ideia do ter prazer, ela é diversa. Por isso, o texto da libido. Porque vamos compreender que a ideia de desejo e prazer, elas são diversas. O ato de escutar música, cantar, jogar, dançar, sentir, transar, comer, tudo isso são várias formas de ter prazer. Nem tudo vai vir por uma questão erótica, mas sim de sexualidade. A energia impulsionante de desejo que o nosso corpo demanda para a sobrevivência é uma energia da sexualidade. Porque comer é prazeroso. Beber água, respirar, abraçar, dormir, isso tudo traz uma sensação interna e externa de prazer, porque é o que traz a regularidade funcional do sujeito. Numa perspectiva psíquica, somática, Freud ele vai dizer que toda essa ordem demanda da ordem inconsciente e consciente a partir de uma pulsão de desejo. E de ego superego na sua primeira tópica e depois a fase tópica 2, psicossexuais, que é onde ele vai estruturar essa ideia que o desejo precisa transitar. Ok? Professor, o senhor puxou uma dúvida falando que nessa fase, na primeira fase dos estágios sexuais, se ela não for bem desenvolvida, ela poderia ser ajustada na adolescência. Se por acaso não conseguir ser ajustada nessa fase, poderia, na vida adulta, a pessoa ajustar sozinha ou precisaria de ajuda? Precisaria de ajuda ou autorregularidade, dependendo da perspectiva filosófica que você compreende. Na Gestalt terapia, na ACP e na fenomenologia, a autocentralidade do sujeito parte de uma perspectiva de autorregularidade. Depende dele para essa compreensão, principalmente quando as fases psicossexuais não forem atendidas. Já uma outra perspectiva, depende, porque o sujeito que não for bem atendido na fase oral, ele pode desencadear compulsividades outras. Cigarro, a ideia do álcool, alimentar, palavrões, transgressões diversas, pela forma de oralidade, porque foi o primeiro desejo. Então esse impulso vai vir a partir de pessoas que ficam agressivas verbalmente no desejo. Conseguiu agora? Então na fase de latência, um período de relatividade, tranquilidade emocional e exploração intelectual e social do sujeito vai convidar a ele a entrar numa transição de desenvolvimento humano. É nessa fase que Ana Freud estava falando que era extremamente a compreensão se as demais estava em regularidade. Por quê? Porque agora o sujeito está entrando num processo de transição do desenvolvimento humano. A puberdade. Porque agora nessa fase, esse sujeito ele vai compreender a sua funcionalidade de desejo a partir de várias instâncias. É onde ele vai começar a fazer o ajustamento de compreensão dos seus desejos para a relação social. Como eu não posso desejar minha mãe ou meu pai, eu vou ter que buscar outras formas de ter prazer, porque eu compreendo que aquele prazer que está sendo castrado e punido não é ideal. Logo, eu vou buscar uma projeção, uma ideia de desejo outra que me faça suportar quem eu sou. Porque eu agora entendo que eu vou ter que entender meu pai e minha mãe como uma ordem e o outro é o que pode me dar a correspondência de quem eu sou. Porque o outro eu posso transar, conversar, falar do meu amor, falar do meu ódio e interagir. Logo, é nessa fase que o sujeito ele vai buscar práticas para dar prazer. O esporte, por exemplo, como está aqui como exemplo, é uma parte de sublimar as pulsões, sexualidade e erotizante. Por quê?
Porque aquele desejo que ele está tendo não é erótico. São necessidades de prazer e sobrevivência outra. O nosso sistema nervoso central e periférico vai estar sempre mandando comandos prazerosos para nos manter vivos. Que é o que nós vamos chamar de neurotransmissão e que vão estar liberando ali hormônios diversos para a nossa sensação motora de pensamento e a nossa sensação de sobrevivência. Só que o ato de comer não é prazeroso? Ele não é erótico. Embora muita gente utilize objetos alimentares como, mas isso fala da ideia de desorganização da sua estrutura psíquica, que são os fetiches por introduções ou uso de vegetais e alimentos para a sua prática sexual. Mas se não for nessa ordem, ele vai realizar um outro tipo de prazer, o de sobrevivência no corpo. Logo, o corpo vai mandar sempre comando de alimentação quando ele precisar dessa sobrevivência. E esse estímulo de sexualidade é o que vai convidar você a ficar animado para praticar outras atividades da sua vida. E isso é prazeroso. A perspectiva de desejos, prazeres e desprazerosos vão vir justamente com a ideia de sexualidade por isso. Porque a sexualidade, ela não é genital apenas. A sexualidade, ela compreende todo o nosso funcionamento sensório, seja ele periférico ou o sistema nervoso central. Porque a gente tem que saber o que é que nos dá prazer. Por exemplo, o frio, para mim, ele não dá prazer. Por isso, eu sempre estou. Logo, eu vou buscar adaptações para me manter na sobrevivência dessa relação. Vou buscar coisas que equilibrem esse processo. Então, essa busca constante de equilíbrio é as nossas pulsões. E, para isso, vai vir uma ideia de sublimação. Porque o sujeito ele vai deslocar essa pulsão libidinal para aquilo que seja funcional para ele, não destrutivo. A prática do esporte, o fazer algum tipo de hobby, vir para a faculdade, fazer uma abertura, isso tudo são deslocamentos de pulsões. Porque você está projetando estar aqui com uma perspectiva de ser psicólogo, com vários desdobramentos. Essa pulsão é de sobrevivência e é prazerosa. Logo, o deslocamento, nem sempre. Ao buscar nessa fase o desejo do outro e tirar essa ideia do outro, por exemplo, dos pais, ao afastar-se e buscar o seu próprio desejo, o jovem, é por isso, isso existe no caso, o adolescente tentando dificuldade de conseguir dessas coisas. Sim. Primeiro porque, quando você é retirado da ideia de desejar esses pais eroticamente, e passa a vir também a expulsão da sexualidade, porque os pais, ao não saber lidar com isso, ele não fala de várias perspectivas. Ele não fala do prazer dessa alimentação. Ele não pergunta se você tem prazer nessa alimentação. Não questiona quais formas o seu corpo está desenvolvendo. Então, essas inquietudes de descoberta, ela é por conta própria. Onde é o orgasmo, onde é o problema dos hormônios, onde é a ideia das perturbações congenitais, como é a compreensão de prazer de ser adulto, essas respostas não se veem a partir dos pais. Existe angústia liberada ali, porque eles também foram punidos pelo seu complexo de não ser pertencente. E vão se tornar pais extremamente rígidos e egocentristas. Porque nesse egocentrismo eles vão dizer, o poder sou eu, e silencio. Então, esse processo convida automaticamente ao sujeito a dizer, eles não me amam, vou buscar referências. E aí é a questão dos grupos. Caligari já traz que a ordem do grupo ele vai ser classificatória. O porquê você acha que você estava falando de um determinado filme com esse grupo aqui? Porque houve afinidade. Por mais que venha a ter divergência de gostar ou não do filme. A sua perspectiva visual ela vai ser transitória, porque você vai buscar essa identidade por conta própria. Por isso, os grupos. Você vai buscar o grupo do roqueiro, você vai buscar o grupo de X, você vai... Porque essas identificações é o que você vai julgar. Será
que essa identidade vai conduzir com os meus desejos e vai dizer quem eu sou, porque a ordem do pertencimento convida a gente a uma elucidação da nossa existência. Se eu sou roqueiro, eu vou ter uma classificação e estrutura de pertencimento, porque tem uma forma classificatória do que é ser roqueiro na sociedade. Então, esse pertencimento, ele nomeia, ele dá ordem, ele dá identidade. E esse mecanismo de identidade, ele é muito prazeroso, porque eu não preciso me nomear, o processo já diz qual é a música, diz qual é o vestimento, diz qual é a linguagem, diz como eu devo me comportar. E outra, eu estou em grupo. Tem muita gente me amando. E aí o que os pais pegam e fazem? Cuidado com as amizades, não é assim? Esse ajustamento autorregulador comportamental é porque os pais estão convidando você à responsabilidade primeira, a introdução ética e moral enquanto instituição. Só que Caligares, ele fala que o sujeito, ele não se nomeia, ele é nomeado. Seu nome, agora, temos um processo de escolher o nosso próprio nome. Mas o nosso primeiro ato de ser nomeado, quem diz são os pais. A expectativa de gênero são os pais. A ideia de nomear que somos brasileiros é a sociedade, a nossa nacionalidade. E a sociedade formula como nós estamos nos conduzindo perante isso. Essa identidade visual vai convidar a sociedade a nomear algo sobre nós. E aí, afinal de contas, quem eu sou? Se meu nome não veio de mim, se a nacionalidade se diz se eu sou brasileiro ou não, é porque eu nasci naquela nacionalidade brasileira. E a sociedade é que vai determinar para onde, o que ou como ser. Logo, se os pais não conseguem ser esse formador e a sociedade é tão complexa, quem sou eu? E essa forma de existir é dolorosa porque vai dar elemento ao inconsciente a várias fantasias. E aí a gente vai precisar de linguagem para suportar a essas ideias e crendices. Porque vamos lá, quem acha que tem amigos verdadeiros, levante a mão. São mais de 25? Não. Mas por que vocês conseguiram ter essa compreensão de terem poucos? Esse fenômeno vai convidar a você a uma relação de intimidade com esses sujeitos. Alguém aqui conversa com o ex? Sim. Por sinal, meu ex da minha família. Muito bom. Logo, o seu complexo de ética é bem complexado de fato. Não, isso é porque o meu ex, no caso, meu irmão, casou com a irmã do meu ex. Ah, menos mal. Bem, essa estrutura normativa convida a gente ter várias informações e perspectivas do que é certo, do que é errado, do que eu desejo e do que eu não desejo. E aí vem, é fácil essa convivência? Não. Porque você autorregular mente e corpo e alma é muito difícil, principalmente falando de si mesmo. Porque aí eu vou perguntar, quem está amando a psicologia, levanta a mão. Depende. Quem acha que consegue compreender a psicologia, levanta a mão. Quem está compreendendo o ato de ter escolhido uma faculdade? Para que a escolha da faculdade? O que vocês vão ser? Vocês acham que vocês vão conseguir dar conta financeiramente de ser um bom profissional? Essas perguntas não se tem resposta de imediato. Logo, convida ao sujeito a uma relação de angústia. Nessa fase são onde se vai fazer muito dessas perguntas. Porque se você vai para um processo educacional, qual área você escolheu primeiro? Foi a psicologia?
pensou ser a psicologia e se enveredou por ela? Alguém aqui acha que consegue ir para a área de exatas? Deus me livre. Então veja, essa identificação ela convida você a uma percepção do porquê não. Só que essa percepção ela é só empírica, não é só observando. É existindo e coexistindo no processo. E isso causa angústia. Por quê? Porque toda vez que você for se confrontar e não souber se relacionar com um possível sim ou não, você vai entrar em vários mecanismos de defesa. Mecanismo esse que, se essas fases não forem bem atendidas, vai desencadear vários processos. Fóbicos, obsessores, ansiosos. Se o sujeito ele está no processo de compreender o controle com a higiene do corpo e o seu poder, se não for bem elaborado, ele vai desencadear o toque. Porque ele vai materializar a importância do seu desejo de amar as coisas a partir de autoajustamento constante. Porque é a forma dele expressar os desejos. Se gosta, se não gosta, se está tendo prazer, se não está tendo prazer. Porque foi a forma de linguagem interrompida. Foi exigido demais que aquela criança vivenciasse a resposta desse lugar, ela não sabendo dar conta, porque é que ela imaginou, eu tenho que estar sempre limpo. Eu vou sempre estar na limpeza. Eu vou ter que estar sempre fazendo cocô e me limpando. Porque assim eu vou ter a atenção da minha mãe. Assim eu vou conseguir me sentir aliviado e prestar atenção. Eu vou me sentir aliviado e vou conseguir amar. Só que não é assim que funciona as nossas ordens. E aí o que é que acontece? Ele recalca essa necessidade. Leva para o inconsciente e só libera a informação de que quer ser amado e precisa organizar. Gerando então assim a mania. E está sempre ajustando. Porque senão, quem vê desarrumado vai levar ele a uma desordem. E aí esse processo vai convidar ele a uma angústia e ele vai se questionar. Será que eu estou sendo amado? Será que aquela pessoa ela me ama? Será que ela gostou da minha casa? Será que ela vai gostar de mim? Fulano não gostou. E aí vai fazer essas falas. Agoniada. Como ele não tem os mecanismos de recapitular essa informação, ele vai ficar no processo de desordem de mania. Vai ficar limpando até aquele alívio acontecer. Só que, quando o sujeito está em sofrimento profundo, esse alívio não existe ao ponto dele causar destruição. Fazer o processo de limpeza constante ao ponto de ferir a mão. Lavar a mão constantemente, ao ponto de causar algum tipo de hipotermia. Ou pentear demais os cabelos, se organizar demais e fazer isso de forma tão repetitiva que ele não vai conseguir dormir ou deixar de pensar, logo causando a destruição da sua ordem psíquica. Então essa fase ela se torna extremamente importante, por isso a ideia do amor de Ana Frank. Já na genital, não vai existir apenas a ideia do sujeito desejante. Vai vir agora a ideia do quê? Autorregularização, mas a demanda do superego ela não é única. É nessa fase que vai ter uma autorregularização entre o que é certo e o que não é errado, convidando ao sujeito uma demanda do ego formado. Por isso que diz que a personalidade do sujeito é a partir dos 7 anos. Porque nessa fase, dos 5 aos 12, ao compreender essa ideia de descoberta de si e entender a sua fase genital, ele automaticamente vai construir a sua personalidade. O que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, como eu vou me comportar, como eu devo me comportar para dizer como eu sou amado ou não. Essa forma equilibrante vai ser o sujeito fugindo do complexo de Édipo para atender a si mesmo, porque agora ele tem que ser um sujeito separado da ordem família. Mas não necessariamente apenas a fuga, mas sim uma elaboração de quem eu sou. Por isso que a ideia de atender criança e adolescente, independentemente da abordagem, é totalmente desafiadora.
Por quê? Porque a criança, muitas das vezes, ela sabe, ela só precisa de estrutura para potencializar o que ela sabe, com informações educacionais. Só que os pais estão exercendo completamente o complexo de ego, barrando e trazendo o sujeito a uma outra realidade. Quem é que os pais deixam dormir fora? Até quantos anos foi autorizado isso? Veja, por que os pais consideraram essa fase de idade importante para que você possa se sentir responsável por si? Porque ele entende que você já tem ordem psíquica suficiente para dizer: fulaninha bateu em mim, ciclaninho fez isso comigo, eu não quero isso. Porque a lei também está sendo introduzido as normativas sociais e familiares. Então, compreende que o sujeito agora já tem minimamente uma base de... A gente só vai precisar potencializar esse entendimento de uma forma ajustável. Por isso, a análise comportamental. Porque agora a gente vai compreender como é esse sujeito na sua personalidade enquanto comportamental. Como é que o comportamento dele está sendo interferido por essa vivência de personalidade. Quem é da psicanálise vai questionar justamente a vida psicossexual que ficou barrada, por exemplo, para trazer esse autorregulamento. Então é nessa fase que os impulsos sexuais reprimidos durante a latência vão ressurgir e fluir a partir desses canais socialmente aceitáveis. Freud vai definir isso como um processo de origem fixação. É uma visão heteronormativa, obviamente, e ele vai trazer que a fixação é uma interrupção no desenvolvimento que pode aparecer na personalidade adulta. Exemplo, bebês cujas necessidades não são satisfeitas durante a fase oral, quando adulto, a alimentação é a principal fonte de prazer e sexual. Eu não sei falar das minhas angústias e comer me faz bem. Quando eu estou com raiva, eu não sei falar desse sentimento, logo eu vou externalizar a partir do prazer do comer. É o comer da ideia de sobrevivência? É o comer para atender uma angústia, e como eu não sei falar nisso, e eu acredito que a fase oral é a fase que me dá prazer, vou comer. Toda vez que eu não consigo suportar, eu vou lá e busco uma recompensa alimentar. Principalmente quando os pais eles são extremamente controladores e punitivos. Automaticamente aquela criança, não tendo voz e nem veja as suas interpretações, eles vão externalizar esse pensar a partir de um ato de sublimação. Se eu não posso falar e o silêncio é a ordem, quais formas e estratégias eu vou construir para poder falar? Por exemplo, fala por mim. Criança que induz a outra. Fulana, faz isso. Ela não sabe que aquele coleguinha está pedindo para ela fazer porque ele não tem a elaboração psíquica da coragem de responder. Porque ele foi barrado. Porque ele sabe que se ele pedir, não vai ser atendido. Automaticamente, os pais, para deixar você sair com um amigo ou dormir na casa deles, têm que conhecer os pais, né? Conhecer o amigo, porque senão muitas das vezes eles não vão autorizar. Só que quando eles não autorizam você a sair ou fazer nada, quais estratégias se efetuam? Se você pedir, ela deixa, né? Se você pedir para os meus pais, eles vão deixar. Faz um favor, pede porque eles não me ouvem. E aí você vai apelar a partir do amigo. Só que, por que você não foi escutado e por que você não soube falar? Porque nesse processo complexo de ego, é só a criança que está fantasiando as relações? Por isso, respondendo a sua pergunta.
os pais também estavam no complexo de Édipo. Porque a expectativa que eles colocaram de ser pais convida a ele uma responsabilidade que eles nunca vivenciaram. Logo, a expectativa de um filho nascer, seja desejante ou não, é assustadora. Porque agora você é obrigado a me despir para poder construir esse outro. Só que eu sei quem eu sou. Logo, os pais vão buscar referências dominantes daquilo que eles julgam ser certo ou errado, porque eles vão pegar uma perspectiva de moralidade. Esse processo é totalmente adoecedor quando os pais eles não têm equilíbrio dessa ordem. Porque o ato de não saber convida ele a punir. E aqueles que sabem demais, ele convida o sujeito a ser autônomo demais. Porque se eu aprendi, você também aprende. Então esse processo vai convidar uma relação pai e mãe a convidar uma estrutura totalmente desreguladora da ordem psíquica do sujeito. Alguém aqui sabe falar um outro idioma? Seu pai sabe falar, sua mãe sabe. Logo, até onde ela pode te ensinar com algo. Essa perspectiva de que nós somos comunicativos diversos é o que convida a ideia de que o inconsciente infantil existe. Que a criança ela não só depende de nós para receber informação, ela também elabora o pensamento. E isso é estruturante para a fase do desenvolvimento humano e infantil. Obviamente que na ideia da disciplina de desenvolvimento humano, vocês já têm um contato sobre esse processo, né? De quais teorias e abordagens surgiram para trazer essa perspectiva. Então, Freud ele contribui muito com a ideia do desenvolvimento humano, porque ele agora tem uma estratégia de falar sobre o sujeito de infância, mas ele continua atendendo? Não. Freud ele faz passagem pela infância, mas ele não atende criança. Ele estuda o caso clínico e elabora a teoria a partir dele. Quem estuda a infância na ordem psicanalítica são os pós-freudianos. A filha dele, Melanie Klein, Chenos, Winnicott e vários outros pós-freudianos. Porque eles vão inquietar-se com a narrativa freudiana de que a fase psicossexual ela é estruturante. Só que o sujeito ele também passa por outros fenômenos biopsicossexual, social e cultural para poder desenvolver-se. Porque nem sempre toda a infância ela é mal atendida. Por isso, existe a possibilidade de ajustamento. E eu me questionei tudo, depende da perspectiva que você está visualizando dialeticamente. Na freudiana, de uma forma ortodoxa, a autorregularidade precisa de ajustamento e equilíbrio. Você tem que fazer voltar dessa infância para poder reestruturar. Na perspectiva lacaniana e unicottiana, não necessariamente. Eu preciso encontrar novos objetos que façam o deslocamento desse prazer. Se ele deslocou para o cigarro, ele vai ter que saber outras formas. Se ele deslocou para a bebida, ele vai descobrir outras formas. Se ele está na possibilidade alimentar, ele vai descobrir outras formas. Porque aquele objeto não é prazer, embora cause prazer na ideia, porque eu ganho secundário e existente. A sublimação vai criar também outros mecanismos, projeções. Projeta na alimentação uma ideia de que o organismo está sentindo prazer, logo eu estou feliz. Só que minha felicidade que eu estou questionando não é fisiológica. E aí a gente adentra nas pautas, por exemplo, raciais, gênero e econômica política. Se você não tiver dinheiro para sair de casa, você não vai conseguir atender essa felicidade, vai? Automaticamente você vai ter que construir estratégia para ou fugir ou se casar. Ou morar com os amigos, ou trabalhar para a pessoa da independência financeira, ou destruir esses pais literalmente. E aí vai vir a questão da competitividade. Vai bater de frente com os pais. E aí isso vai depender muito de qual seja a sua demanda, de que ordem você está construindo a tudo. Porque se você não compreende isso,
você não vai compreender a estrutura psicossexual. Porque é a ordem dinâmica do inconsciente. Uma coisa não vai anular a outra. Essas fases, elas não deixam de dialogar, porque ela é atemporal, os fenômenos dele. Alguém aqui, na infância, já teve algum tipo de alimentação que hoje não suporta? Qual? O quê? Tem adultos que vão desencadear suas perspectivas fóbicas e obsessivas a partir desse medo, deslocando para algo. Toda vez que vê o mamão, vai vomitar. Toda vez que vê Danone, vai ter uma repulsa, não vai comprar, não vai querer, ou não vai levar isso para ninguém. Vai construir estratégia para não lidar com. Só que, e se a gente aprofundar esse sofrimento? E se você não tiver, economicamente, dinheiro suficiente para se alimentar de nenhuma forma? E se você não tiver estrutura familiar adequadas? Por exemplo, se você for atender na periferia, vai ter gente que vai morar em um cômodo só, 5, 10, 12 pessoas. E aí vem os questionamentos na ordem psicossexual. Todo mundo vai passar pela fase de desenvolvimento de infância. Puerpério. Vai convidar o sujeito a uma formação ou não. Desencadeou esse processo. Só que como somos sujeito biopsicossexual, várias relações heteronormativas e que vão atravessar esse processo vão trazer uma conduta comportamental também para nossas referências. E aí, como falar da ordem psicossexual para um sujeito de comunidade periférica, por exemplo? Como falar da ordem psicossexual para uma criança órfã? Cuidadas por avós. E aí a gente vai ter que entender, por exemplo, quando os pais morrem e essa criança ela é colocada no seio de outra estrutura familiar. E quando os pais são violentadores sexuais dessa criança e ela precisa ser retirada dessa estrutura dinâmica. Então essa perspectiva vai convidar a gente à inquietude da ordem psicossexual de várias formas elaborativas. Porque a gente agora vai ter que questionar que sujeito estamos falando. Porque nem sempre a ordem vai ser cronológica. Porque muitas das vezes vai ter criança com 10, 12 anos que vai tomar o seu primeiro iogurte. Vai ter adultos, os seus 20, 30, 60, 70 anos, que vai comprar a sua primeira boneca e o seu primeiro carrinho. Mas por que ele transgride e volta para a fase que não foi atendida? Então tem muitas ordens de dê uma boneca à sua mãe de presente, ou dê algum tipo de objeto presenteando ao seu pai que remeta à infância, que você vai ver a transgressão do inconsciente infantil, a criança supostamente interior, que os coaches amam roubar essa fala. Como é que eles vão agir? O porquê a nossa sociedade ela ainda desperta interesse do passado. O porquê essas bandas antigas estão voltando a compor grupos musicais. O porquê os biscoitos, os objetos e confeitos estão voltando à estrutura dos anos 80 e 90. Porque a ordem visual elas estão voltando de volta à moda. Então, é importante a gente compreender esse fenômeno, porque a gente vai entender que ordem psíquica que estamos tendo, principalmente de conduta amedrontante. Porque, mesmo com a tecnologia, as pessoas elas não conseguem compreender as suas emoções.
O porquê o inconsciente desses sujeitos que aqui se apresentam em sala de aula ainda causa temores de pessoas que também têm outras faixas etárias de idade, têm como ele. O porquê essas interrupções psíquicas ainda são presentes na ordem. Quem tem pais que tem 30, 40 anos, levanta a mão. Seus avós têm de 60, 70, 80 anos. Quem tem pais acima de 50, 60 anos. Essa perspectiva social de um sujeito estruturado, qual o complexo de Édipo um pai de 54 anos causa na criança? Logo, convida a gente a uma nova perspectiva do inconsciente e da psicanálise. Porque esse pai, com a forma ortodoxa sobre a não importância do brincar, vai convidar uma relação de paternagem totalmente outra. Esses pais extremamente jovens, tecnológicos, super da tela às crianças, também não vão saber se comunicar de uma outra forma. Logo, vamos ter uma conduta geracional social que vai ter crianças e adolescentes e adultos que sabem falar das suas emoções, mas não têm estratégia de lidar com elas. E essas fases dos 50, 40, 60, 70 anos vão ter estratégia de lidar com emoções punindo elas. Essas duas formas de ser sempre vão estar em rivalidade. Porque o sujeito, na sua ordem psíquica, não sabe entender as suas funções de desejos e não sabe equilibrar isso. Um adulto de 40 anos tem sua casa própria desde os 30 a 20 anos. Mas, em compensação, não sabe o motivo disso e não tem felicidade sua. Porque é angustiante, porque agora que eu tenho, eu vou fazer o que agora da minha vida? Construir estratégias sociais para as demandas psíquicas ali existentes naquela geração, mas não sabe lidar com as emoções dele. Os adolescentes sabem e buscam compreender uma ideia de letramento digital, informações de idiomas, protagonismo, a ideia de, mas não sabe ajustar a estratégia para equilibrar. Logo, continua a inquietude de adolescentes suicidas, adultos suicidas. Porque existir virou um rompante para um processo de padronização. E esses padronização convida o sujeito a voltar para suas fases biopsicossexuais. E uma estrutura totalmente dolorosa. Porque esses pais, ou esses jovens adultos, vão estar numa mesma angústia. E aí, esse procedimento social convida a gente a novos estudos comportamentais. Então, a gente tem que compreender que temos que falar do inconsciente de várias projeções e perspectivas, principalmente na contemporaneidade. Porque se a gente não compreende o fenômeno câncer, se a gente não compreende o fenômeno feminicídio, raciais, de gênero, a gente não vai conseguir dar continuidade ao inconsciente. Porque o inconsciente, ele não é paralisante nas fases. Ele transita na ruptura. Porque se o sujeito, ele volta, ele faz uma transgressão existencial e está na esquizofrenia pueril. Ele volta e se torna criança. A demanda da fase interrompida é você transitar pela ideia subliminar. Você não volta a chupar a chupeta e nem usar o dedo. Porque aquilo não corresponde à sua velha.
Imagina uma pessoa com 40, 30, 20 anos chupando o dedo com chupeta. Em algumas comunidades você vai encontrar, algumas pessoas vão encontrar. Sim. Eu tirei um olhar, né, pra não sei se essa família. Mas ela, sono dele. Estava dormindo? Não, ela estava acordada. Ela pegou o ombro e ela foi. Quando ela pegou assim, ela foi. Logo, olha que interessante. Ela botou essa criança? Não. Ela fez um comportamento que é considerado uma fase atípica. O que se encaixa na minha questão Do que? infantil? Na fase do ID. O comportamento infantil ele é puro ID. Por exemplo, um adulto que se comporta como criança, no caso, seria a introdução dessa fase? Sim. Não teve a barragem dele. Ele é totalmente ID em alguns momentos. Então, o que despertou a pessoa? O que despertou? Autorização demais. Não teve superação. Pais que autorizam o filho a fazer qualquer coisa e a gente chama ele de playboy, por exemplo. Automaticamente, em boa viagem, alcoolizado, acima de 120, ele bate a BMW dele, assassinando 2 ciclistas. Ele se encontrou com outro, porque foi autorizado a ele a um comportamento infantil. Você pode tudo. Ao mesmo ato de achar que ele pode fazer qualquer coisa pegando objetos do outro, por exemplo, sem a sua permissão. Ou pessoas que acham que podem invadir a sua vida constantemente, porque ela não recebeu autorização do não. Por isso, a ideia de comportamentos infantis. A caracterização do comportamento dito como infantil, ela não significa um comportamento pueril. O comportamento pueril, ele tem uma característica específica dele. Palhacinho. Os otários que ficam falando de uma forma infantilizada, por exemplo. Isso é um comportamento pueril. Porque a pessoa, ela personifica a estrutura da criança como um todo. Mas uma conduta de transgressão, ela sempre vai ser subliminar se o sujeito não está naquela fase. Se ele é um adulto e está utilizando a ordem de invasão, de autorização de fazer tudo, ele não se liga e não se importa se está causando dor no outro, por exemplo. Mesmo que não seja a sua intenção primária. Ficar querendo chamar a atenção em festa, por exemplo, ser o melhor da turma, no sentido de eu estou proporcionando alegria. Essa perspectiva é infantil, porque a criança acha que chama a atenção pertencendo de uma forma totalmente física. Então, ele projeta o seu comportamento nessa ideia. E o pueril? O pueril vai fazer o comportamento infantilizado completamente. Ele vai caracterizar a performance da criança. Por isso, esquizofrenia pueril. Ela vai usar brinquedo, ela não vai saber discernir que não é mais criança. Comportamentos infantis são outras perspectivas. Esse sujeito, por exemplo, que ele vai querer ficar no meio como destaque da roda e fazer um comportamento totalmente desafiador para a idade dele, por exemplo. Essa perspectiva vai trazer para a psicanálise entender o que é que impulsiona a ideia do sujeito enquanto desejo. Uma perspectiva aí, entendendo o ser sexual ou libido. Freud ele vai explicar que a vida humana, pessoa e individualmente, mas também pública e social, recorre a essas tendências sexuais a que chamou de libido. A libido, ela vai passar por várias configurações sociais sobre o que é libido. A libido, ela não é uma nomenclatura paralisante na definição psicanalítica.
A libido ela surge desde os primórdios da humanidade, só que com caracterização e intensificação outra. A libido, para alguns cientistas, elas vão ter uma perspectiva glandular, outros vão ter uma perspectiva de conduta comportamental e outra de uma conduta dinâmica. A libido que Freud aqui traz é uma libido que ela impulsiona qualquer ato de desejo, seja ele o sexo ou não. O ato de ter prazer, ela convida uma força, uma energia. Só que a libido, ela não se sabe de onde de fato ela vem, de uma forma fisiológica. Não tem um lugar no cérebro que convide a especificidade de nomear tudo. Por quê? Porque se a gente for pegar uma perspectiva neurofisiológica, o diencéfalo é responsável por nos dar a sensação de sede, fome e compulsão sexual. Só que é só esse órgão que funciona com esse produto. Não. O sistema nervoso central, ele dá outros tipos de comando de transmissão que dá outros tipos de prazer. Logo, não há um lugar específico para nos dar a estrutura de um prazer por completo. Ele é dinâmico. Então, a palavra libido vai ser encontrada em vários escritos, não só psicanalítico, porque é uma linguagem diversa. Ok? Quando eu trago a palavra libido, automaticamente o que é que vocês pensam que seja? Prazer e o que mais? Alívio, satisfação. Então, não necessariamente libido significa sexo. A palavra libido ela foi utilizada 360 anos antes de Cristo, a partir de Santo Agostinho. Alguém conhece? Alguém conhece a mitologia? E me desculpe para quem é da religião cristã, mas eu considero como algo mitológico. A ideia de Adão e Eva, por exemplo. Vocês sabem o porquê a libido ela foi colocada como algo nesse processo? Santo Agostinho ele foi aquele que fez a passagem que o sexo ele é para a procriação e não para algo libertinoso ou libidinoso. Que seria esse contexto? Lilith, a primeira mulher colocada de imagem e semelhança de Adão, construi-se a ideia de vivenciar o paraíso, desfrutando de todos os prazeres. Essa mulher e esse homem é feito da mesma forma, vinda dos baixos, possuindo os mesmos desejos e intenções. Lilith, ao construir a sua pulsão de desejo, ela não quer ser inferior a Adão. Ela diz que ela tem desejos semelhantes e diferentes dele. Essa projeção de narrativa convida ela a se tornar uma mulher não mais controlada pela ideia de desejo de Adão. Ela tem desejos próprios. Essa narrativa convida ela a querer explorar o mundo e o seu corpo de diversas formas. Não sendo autorizada, ela recebe um castigo divino, se tornando um objeto não belo, persuasivo, libidinoso e paralisante. Que animal é esse? A serpente. Tornando-se assim uma imagem demoníaca para sua ideia vaidosa. Para que não cometa a mesma relação de libido e sexo, cria-se Eva da costela de Adão. Porque agora ela vai ser parte integrativa, não imagem e semelhança. Criando essa mulher, ela é conduzida a um processo de pulsão de desejos, de controle. Ela consegue se controlar. Só que o que acontece? Na ideia do paraíso surge um ser místico, a serpente, induz ela ao ato de a sua feminilidade não depende de Adão. Você
pode ter desejos, prazeres e alívios de diversas formas. E apresenta a ela o quê? O sexo. Não existia pomar naquela época e naquela região. O fruto proibido, ofertado, é a prática do sexo. Ao ser visto em atos libidinosos, automaticamente recriminada, por isso a mitologia também do complexo de Édipo, barra Adão e Eva, porque eles estavam estimulados sexualmente, estavam excitados. Sendo castrado naquele momento, não pode, automaticamente o que é que eles fazem? Escondem os órgãos genitais. Por isso, as escolhas nessa perspectiva. Trazendo assim, ao esconder os órgãos genitais estimulado pelo prazer sexual. E aí a passagem de Santo Agostinho. Toda prática sexual que não for para procriação é pecado. Logo, é um ato libidinoso. Por isso que a ideia se reverberou tanto no contexto religioso quanto no contexto social, trazendo que a prática do sexo ela tem que ter a ideia de procriação. Por isso que todo homem ele vai ser conduzido, assim como toda mulher, a não prática preservativa, para não proibir o uso do sexo como uma ideia de não procriação. Por isso, alguns religiosos não gostam de utilizar o preservativo. E essa imagem do sexo ficou justamente estruturante como algo punitivo. E aí, o incesto passa também a vir a partir dessa passagem de compreensão sobre o que é sexo e libido. Porque se o sexo ficou como passagem de procriação, se você faz outro tipo de sexo, ele é vulgar. E é por isso que Freud vai estudar também a ideia psicossexual entre a ideia de sexo e libido. Porque o sujeito ele começa a ser privado da ideia de prazer. Por isso o estudo da sexualidade, Foucault e vários outros começam a estudá-la. Porque aí vai estudar a sexualidade para além da prática do sexo. Porque o sexo ele é vulgar. Então essa pulsão de conduta convida automaticamente a sociedade a ter uma imagem repressora do que é o órgão genital e do que é o prazer, trazendo assim o vestimento completo dos corpos. Esse vestimento completo dos corpos vai convidar ao sujeito a ter uma outra manifestação de prazer. O ato masturbatório ou as práticas sexuais diversas. Essa perspectiva vai convidar também ao sujeito a encontrar outras formas de prazer do seu próprio corpo também. A manifestação de erotização. A mama, ela vai ser prazerosa, vai ser esse objeto, os órgãos genitais e toda essa complexidade. Exemplo, o bebê que mama ao ato de sugar o seio materno provoca outro prazer, além de obter alimento, e esse prazer passa a ser buscado por si mesmo. Por isso, a boca é tida como uma região erógena. O ato de beijar causa estímulos prazerosos. O ato de comer causa prazer, porque ela é uma zona que causa erogenia, que não é a erotização. É a liberação de hormônios que convida o sujeito à saciedade, ao estímulo de prazer. Por isso, a ideia de ser uma área erógena. Considerando assim, provocado pelo ato de sugar, é sexual. Porque o sujeito ele sempre vai estar na manifestação de busca de prazer. Portanto, repare bem, a libido pode nada ter comum com as áreas genitais. Okay? Para depois não associar a libido apenas à prática sexual ou à fase genital. A psicanálise, compreendendo essas manifestações psíquicas, vão trazer as tendências sexuais ao libido e as fórmulas morais e limitações sociais impostas aos indivíduos. Logo,
Rãs, quando tinha as perturbações, elas vinham por uma ordem também de sonhos. Porque ele começou a ter a ideia não só do corte do pipi, como a fobia ao cavalo. Esses conflitos gerando sonhos vão ser uma segunda interpretação freudiana. É quando ele vai trazer que essas ideias simbólicas do inconsciente podem ser manifestadas por um outro papel, para além da ideia somática ou a perturbação que o sujeito pode vir a expressar. Fica à vontade. Só na próxima aula. Nessa perspectiva, ele vai dizer que há outras formas do inconsciente também se apresentar e se expressar. Essas expressividades podem vir a partir dos sonhos, ou atos falhos, ou lapsos, distrações falsamente atribuídas ao caso, que é justamente quando ele vai trazer uma estrutura de mecanismo de investigação e ao mesmo tempo entendendo a invasão do inconsciente. Ela não precisa muitas das vezes ser feita, mas a interpretação disso. Por isso que o inconsciente ele é a interpretação. Porque quando ele diz que um ato falho ele pode vir a ser estruturante, ele vai ter que investigar. Por exemplo, eu comentei um ato falho na minha narrativa. Alguém sabe qual foi? Logo, compreende-se que vocês vão ter que ficar mais atentos quando quiserem entender a ideia de como funciona a narrativa de um ato falho ou a interpretação psicanalítica. Eu estava falando biopsicossexual. Depois eu falei biopsicossexuais. Falei biopsicossexo. E a gente está falando psicossexualidade. Essa narrativa, ela é um ato falho, porque somos o sujeito biopsicossocial, mas eu falei biopsicossexual. Logo, são informações coerentes, mas não pertencentes ao mesmo núcleo. Por isso, se chama ato falho. Mas isso fala-se de dois processos. Primeiro, porque eu fiz realmente o ato falho. Segundo, por uma questão da repetição da palavra, porque eu falo a palavra biopsicossexual como responsabilidade do que eu estava trazendo anteriormente sobre a ideia de gênero, sexualidade, de conduta social do sujeito. Isso é de uma ordem biopsicossexual. Não. Biopsicossocial, espiritual e cultural. Por que eu coloquei o sexo ali? Porque eu sabia que a próxima lama não ia ser subsexo. Então, meu ato falho fala de uma desordem mental. Para que eu não continue nesse processo, eu vou pedir mais só 4 minutinhos para a gente chegar na próxima lâmina, porque a gente já transitou pelo conteúdo da prova. Tá? Então, nessa perspectiva, Freud ele vai buscar a tríade, ou triade, dependendo de quem pronuncia, o sangue. Vai ser colocado em evidência a ideia de emocionalidade, porque ele vai dizer que o sujeito ele precisa agir para uma ação, para que então possa existir. O ato de eu estar com sede vai me convidar o ato de beber água. Essa pulsão vai me convidar a uma ação de atuação de sobrevivência sobre. Só que existem várias outras formas também do sujeito explanar e expressar o seu desejo. Quem aqui quer ficar rico? Todo mundo. Quem acha que vai ficar rico pela psicologia honestamente? Honestamente. Não foi um ato falho não, tá? Se chama xiste. Está bom. Esse ato do desejar vai considerar ao sujeito uma atuação do seu querer. Essa atuação de querer, ela não é
igual ao instinto animalesco. Por quê? Diante do contexto de racionalidade, essa racionalidade convida a gente a que tipo de instinto, sendo agora nomeado pulsão? Eu acho que não sei se está certo, do meu ponto de vista, tipo, diferente dos animais, a gente tem aquele pensamento de não, talvez não ter para suprimir uma pulsão, mas também para realizar ela, diferente dos animais que só vão lá e fazem o instinto. Perfeito. É exatamente isso. A irracionalidade animalesca não faz com que ele entre numa reflexão dessa pulsão. Eles vão convidar o instinto. Por exemplo, estou com fome e vou caçar. Ele não tem um outro pensamento senão aquele, porque o desejo dele é de sobrevivência e precisa ser atendido. O ser humano, ele não precisa atingir, embora não todos, o seu ímpeto de imediato. Ele faz a estrutura equilibrante para. O fato de eu estar com fome não significa que eu vou atacar comida de imediato. Muitos poderiam descer agora e comprar o seu lanche e voltar. Mas agiram instintivamente a esse ato? Não. Não devoraram um outro, embora não são canibais. Logo, é essa ideia de racionalidade, como ela bem colocou, que vai dizer a gente a ter uma paralisação de percepção sobre essa pulsão. Porque a pulsão humana é aliviadora e equilibrante. Eu posso ficar em jejum e não atender à fome, por exemplo. A bulimia, a anorexia. Quem aqui conseguiu tomar café? Quem não tomou café da manhã? Convidou a vocês algum tipo de comportamento animalesco? Vocês poderiam, embora muitas pessoas com fome ficam irritadiças, de mau humor, sem compreensão, mas não convida ela a atacar de uma forma direta ou destrutiva algo, porque há um processo racionalizante de equilibrar essa pulsão. Por isso, a gente sempre vai estar buscando o equilíbrio para. Se não há, a gente vai entrar na ideia de compulsividade. O sujeito já não consegue controlar aquela ação e vai comer compulsivamente ou falar compulsivamente. O ato obsessivo, por exemplo, é um ato compulsório. Porque o sujeito está ali sempre levando imediatamente o instinto. Ele não vai conseguir parar e dizer, não, eu não preciso arrumar esse celular. Ele vai estar lá automaticamente na compulsão. E esse processo fala justamente de uma desordem psíquica, porque o sujeito ele não está nas suas faculdades mentais equilibradas. Ele está sendo impulsivo. Mas não é o mesmo instinto animalesco. Porque se o animal ele se sente recuado, ele pode também vir atacar. E não necessariamente fazer a fuga. Porque ele vai agir conforme o seu instinto de defesa. Mesmo estando amedrontado. Então a pulsão é uma fonte de uma excitação corporal, estado de tensão. O seu objeto ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional. É no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir a sua meta. No caso, o sujeito ele precisa de uma referência para realizar a ideia de pulsão. Eu preciso deslocar o meu desejo para algum lugar que me convide a tais interesses. O sujeito que joga a bola, por exemplo, ele vai ter vários interesses. Ele vai para a bola com o interesse de ir para o gol. O sujeito que está jogando, ele vai querer ultrapassar as etapas. Logo, o desejo dele vai convidar a ele a não parar. Mas se ele consegue parar o jogo, deu game over, ele pode reiniciar o jogo, continuar ou fazer algum outro tipo de afazeres. Se ele estiver na compulsividade ou numa desorganização desse desejo,
ele vai convidar uma pulsão que é semelhante a uma ideia de pressão ou uma carga energética que pode convidar ele a uma agressividade. A ideia de não suportar ver o ato do perder, porque convidou a ele uma destruição egóica. Aí vem o comportamento infantil. Acompanhe o jogo, seja ele no tabuleiro, seja ele qual tipo de jogo, de uma criança jogando, de um adolescente ou de um adulto. Quem é que quer perder? Ninguém. A gente faz reflexões que convidam esses impulsos a não serem destrutivos. Porque aí vamos para a pulsão de vida. O desejo, ele atende. Ele não deve destruir. Logo, se eu vou entrar numa competição, eu vou entrar para ganhar. Não vou entrar para perder. E essa perspectiva convida o sujeito a ir de uma forma de comportamento tão impulsiva que ele só está ali atendendo o id. O ego dele está naquela projeção de somente ser atendido. Quando barra, frustra, acabou o jogo, você perdeu. Se ele não tiver em equilíbrio, ele vai chorar, vai ficar irritado, vai destruir, principalmente se for uma criança, porque o comportamento infantil é não perder, é ganhar. Jogue com a criança e faça ela perder. Automaticamente ela faz, eu não quero mais brincar nisso. Não quero, você não me deixa ganhar. Só você ganha. Porque a função dela naquele momento é só ser atendida. Automaticamente, essa criança, se não for educada, dependendo da fase que ela está, a função dela vai ser sempre atendida a partir do ego. Porque o ego dela vai dizer assim, eu quero, eu posso, eu consigo, e aí por isso o comportamento infantil. Faça um adulto também muito dele. Se ele não for autoajustado, competitivo, é capaz de ele avançar em cima de você e agredir. Logo, é um instinto animalesco? Não, porque ele teve a capacidade de autocontrole. Por isso, a gente diz, vá fazer terapia. Vamos parar por aqui, para depois a gente falar das pulsões de vida e morte. Para entender esse desejo equilibrado. Por exemplo, eu sei que a pulsão de vida de vocês fazem com que vocês venham para a faculdade de manhã, todos os dias, até se formarem. Isso é uma pulsão de vida porque é prazeroso. O prazer e o desprazer de Freud, ele fala, você só está vindo para cá porque você está colocando desejo, pulsão de querer se formar. E vai fazer com que vocês estudem para a minha prova de todos os professores. Boa semana para vocês e bom feriado.